E se a maternidade fosse, na verdade, um caminho para voltares a ti? Olá, sou a Inês, mãe, coach espiritual, produtora de eventos e apaixonada pelo desenvolvimento pessoal. Neste podcast partilho a minha experiência, histórias de outras mães e conversas com profissionais. Aqui vais encontrar partilhas sobre aquilo que tantas vezes fica por dizer. Bem-vindo ao Ser Mãe Não Agora, um espaço de verdade, escuta e reencontro contigo. Bem-vinda, quer dizer, eu é que sou bem-vinda em tua casa, tu me recebeste, obrigada. Bem-vinda à minha casa. Isso, exato. Então, em primeiro lugar eu queria muito partilhar que nós já nos conhecemos desde os nossos 6, 7 anos? 8. 8? Pronto. E portanto eu acho que é sempre muito giro e tipo, já estivemos juntas em tantos contextos diferentes da nossa vida que obviamente já é quase tipo uma irmandade, não é? Então é um bocado até, mesmo nestas conversas, acho que às vezes é já tão profundas algumas coisas que nós sabemos uma da outra que se calhar vai passar de uma maneira que pode não ser tão, se calhar quando nós não nos conhecemos tão bem há assim um pouco mais de... mas pronto, então agora tiveste uma bebê, parabéns que já está quase a fazer 6 meses, não é? Obrigada. Como é que é possível? Passou mesmo rápido. E antes de começarmos, eu queria só dar aqui um contexto. Portanto, nós estamos em Berlim. Tu estás neste momento a viver em Berlim já há vários anos. 5, pai, não? Quase 6, sim. Quase 6. E apesar de tu seres meia portuguesa também és meia alemã. E viveste, na verdade, se calhar 50-50, não é? Pronto. Quase mais cá. Mais cá do que lá. Sim. E sobretudo estes últimos anos tens estado cá. Portanto, isto é só para salvaguardar que se tiveres algum momento em que a tua... palavra não venha em português, não há problema. Vem em inglês. Vem em inglês ou em alemão e eu ajudo, não há stress. Mas assim, justifica ou explica um bocadinho porque é que se calhar em algum momento tu possas não estar tão à vontade com a língua. Olha, eu acho que um tema que se calhar podia ser o tema de início podia ser a tua gravidez, porque foi uma gravidez bastante exigente, não é? E gostava muito que partilhasses, e antes de partilhar gostava só também de dizer isto, que é eu pessoalmente tinha imensos, digamos, preconceitos com a ideia de não ser uma gravidez fixe, porque para mim a minha gravidez da Sofia foi incrível, e então sempre que eu ouvia amigas minhas ou pessoas que comentavam ai, já sei o que é que isto acaba, já não consigo, eu ficava sempre muito incrédula porque não conseguia compreender. E a verdade é que esta gravidez também tem sido muito mais desafiante para mim. E ganhei uma compaixão muito maior para com mulheres que têm essa dificuldade ou esse desafio, não é? Então, não sei, se queres partilhar um bocadinho quais foram os maiores desafios que calhar durante a gravidez? Sim. Vamos começar no início. Então, para mim, eu e o meu parceiro, nós decidimos, ok, vamos tentar ter filhos. Eu estava ready para tentar. Não estava ready para engravidar logo. Ok. Para mim, eu acho que ele já há muitos anos que queria ter filhos e eu demorei algum tempo até me sentir, tipo, ready. E depois houve aquele momento que eu disse, ok, então vá, vamos tentar. E pronto, a primeira vez não resultou e depois da segunda vez eu engravidei logo. E como eu tinha muito na cabeça que aquilo ia demorar pelo menos 6 meses, até 1 ano, não sei o quê, porque toda a gente à minha volta estava a tentar já há algum tempo, foi muito sudden, não é? Eu depois da segunda vez nós tentámos, eu engravidei. E tu não estavas à espera? Eu não estava à espera e também não estava mentalmente preparada, porque eu pensei que ainda tinha tempo. Eu estava no trabalho, estava num ponto em que estava muito bem, estava a ganhar bastante dinheiro, estava com imensos... Eu sou dentista, para quem não sabe. Pronto, estava com muitos pacientes, estava a ganhar bastante bem, tinha o horário completamente cheio e estava... estava a ter muito gosto a trabalhar porque não estava há muito tempo neste novo trabalho, estava há 2 anos, mais ou menos. Então no início também demorou um bocado, não é? Até adquirir os teus pacientes, então pronto, estava tudo num flow muito grande e cá na Alemanha tu paras de trabalhar assim que tu engravidas, é diferente do que em Portugal. Sobretudo no teu caso, não é? Ou seja, quando tens uma profissão de risco, não é? Que eles consideram profissão de risco. Exato. E a medicina está dentro desse contexto. Exato, dentária e educadoras, pronto, tudo que tenha
um alto risco de infecção. Então, eu tive ali, primeiro, tive um período de ter que digerir isto para mim, não é? Até porque eu fiz um teste de gravidez que estava negativo. Então eu pensei, ok, não estou grávida. E tinha arrumado o assunto. Sim. Surprise, surprise. Pronto, I have one more month, não é? Pronto. E depois, tinham passado 10 dias que eu não tinha tido o período, até que o Pavel, o meu parceiro, diz, ok, se calhar vou fazer um teste de gravidez. Eu não estou grávida, mas pronto, vou fazer. E fiz num sábado de manhã e lembro-me super bem, porque acordei, não sei o quê, ele tinha um call com os Estados Unidos, então estava lá no telefonema dele, eu levantei, fui à casa de banho, fui fazer o teste, pim, logo, foi tipo Imediato. e eu fiquei a olhar para aquilo e eu, hã? Oh, não. E depois acho que é aquele momento em que tu não realizas bem o que é que está a acontecer, não é? E depois eu só me lembro, eu não conseguia esperar até que ele acabasse o telefonema. Então fui lá, bati à porta, abri a porta e só disse assim, eu estou grávida. Fiz, Sim, para quem não está a ver, o símbolo da barriga. Exato. E ele olhou para mim, mas tinha que continuar a conversa, coitado. E eu fui-me embora e acho que ainda teve 1 hora a falar. Coitadinho. E depois ele saiu, veio ter comigo à cozinha, olhou para mim, olhei para ele e nós os dois, acho que não conseguimos dizer nada um para o outro, ficámos tipo, hã? Mas pronto, e depois, quer dizer, foi assim um momento de ok, estou grávida, mas tipo, depois tu também não sabes, não é? Há muitos miscarriages. Sim, então muitas perdas estacionais no início. Exato, sim. Então eu também fiquei um bocado, pronto, estou grávida, but não vamos ficar super entusiasmados, ou eu pelo menos, não é? Não vou ficar tipo super entusiasmada e contar a toda a gente porque who knows o que é que acontece. Mas pronto, depois as primeiras semanas estava tudo bem e eu disse, opa, então assim, espetáculo, porque eu estava a me sentir bem, continuava a trabalhar, porque, pronto, não queria dizer também no trabalho antes dos 3 meses, sem ter a certeza. E depois nós tínhamos uma viagem marcada para o Dubai, e no caminho de lá tudo bem. No segundo dia que nós chegámos ao Dubai, bem, aquilo parecia, eu acordei, parecia que tinham, sei lá, batido com um martelo na cabeça e eu só estava enjoada, não aguentava o calor que estava lá, não conseguia sair do quarto do hotel, punha tipo o ar-condicionado, eu lembro-me, em 16 graus, e eu sou super friorenta. Sim, és muito super friorenta. Punha em 16 graus, mas mesmo assim depois punha-me por baixo do cobertor porque só conseguia dormir, não conseguia sair. E depois no Dubai, quem já esteve lá, eles usam muitos cheiros, está tudo perfumado. Sim, perfumado. Bem, então era eu a sair do elevador do hotel a tentar não respirar, a tentar lá fora outra vez. Bem, olha, foi horrível, horrível. Tu lembras-te mais ou menos de quantas semanas estavas nessa altura? Eu estava, acho que estava de 8. Pois, foi como eu, foi nas 8 semanas que começou. Estava de 8 semanas. E porque eu lembro de nós termos feito o primeiro ultrassom. A primeira ecografia. Ainda não se via nada. E nós ainda ficámos... Eu pensei, vamos esperar até voltarmos do Dubai, depois o pai disse, não, vamos fazer antes de nós irmos, só para ter a certeza que está tudo bem. E pronto, e depois a partir daí foi um bocado desafiante, porque para mim eu não estava mentalmente preparada para deixar de trabalhar, era a primeira coisa, não é? Depois estava-me a sentir mal 24/7, Sim. o tempo todo, só não conseguia comer nada, não conseguia comer nada, estava enjoada, tinha imensa fome. Pois. Só queria comer, mas não havia nada que te apetecesse comer. Nada. E depois vomitava, não é? Vomitava, uma vez, 2 vezes ao dia. E tinha imenso sono. Eu lembro-me de estar dias e dias na cama, não conseguia fazer nada. E depois aquilo mexe muito com o teu emocional também. E eu acho que
quando tu tens um desejo muito grande há muito tempo de ter filhos e estás a tentar, e estás a tentar, e estás a tentar e depois engravidas, a tua maneira de olhar para aquilo que te está a acontecer sobrepõe o teu mal-estar. A felicidade que tu tens de finalmente engravidares, acho que sobrepõe-se aos sintomas que tu tens. Como eu não estava muito naquela de eu preciso engravidar agora, Sim, também eu me lembro no teu aniversário, que era maio, e tu disseste, não é? Já estavas com uma barriguita, mas nada de especial. Eu lembro-me de nós até termos assim uma conversa, tipo, pois na realidade tu não estavas à espera de neste momento já estares, tipo, a anunciar a gravidez. Claro. Era tipo, não. Não, e pronto. Sim, mas eu também acho que, lá está, agora depois de ter passado por uma gravidez que também foi muitos enjoos, acho que realmente é uma divisão, pelo menos para mim foi uma divisão interna muito grande, de quase às vezes até me sentir mal por me sentir tão mal, ou seja, tipo, eu sentia-me mal fisicamente e depois sentia-me, pronto, tinha peso na consciência por não estar tão feliz por estar grávida, não é? Claro. Ou seja, sim, é uma bênção, sim, nós sabemos que não acontece a todas as mulheres e muitas desejam e não conseguem, e depois ao mesmo tempo estás a passar muito mal, então há quase aquele pensamento, eu só quero que isto acabe realmente, não é? E ao mesmo tempo, não quero, mas não quero. E estás nesse... E de certa maneira, uma das coisas que eu também acho que... Pronto, lá está, eu acho que tipo... Eu ouvi esta frase já algumas vezes, que é quando nasce uma mãe, nasce a culpa. E eu sinto muito que em muitos casos já nasce na gravidez, porque tu realmente já estás na tua gravidez, já estás durante a gestação a sentir uma série de sentimentos e de sensações negativas, potencialmente negativas, em relação a supostamente algo que é incrível. E depois eu tinha amigas à minha volta, mais próximas, que ninguém tinha sofrido com a gravidez, não é? A Sofia, mesmo a minha mãe, ela não conseguia perceber o que é que estava a passar e só dizia, a gravidez não é doença. E eu, não, é muito pior, porque doença demora 3, 4 dias, uma semana. Eu estou assim há semanas. Há semanas, porque a mim depois aquilo também foi, eu vomitava até aos, nem sei, acho que aquilo passou aos 7, 8 meses só, não é? Mesmo, pronto, eu tomava os comprimidos depois para me ajudar e ajudava muito, mesmo assim eu vomitava mesmo com. Sim, eu tentava dizer que é tipo, imagina teres uma gastroenterite, mas não é durante 2 dias, é durante meses. E eu acho que sim, acho que é muito difícil estar de fora e perceber. Se não passaste por isso, é muito difícil. E mesmo se passaste, nunca sabes exatamente, não é? Porque cada um é diferente e cada pessoa tem uma sensibilidade diferente às várias coisas. E depois também depende muito do teu contexto, não é? Imagina se tens ajuda, se não tens ajuda, que tipo de ajuda é que tu tens, se consegues delegar. No teu caso, tiveste, se calhar, a pouca sorte no início de parares de trabalhar porque era algo que tu querias, mas na verdade a sorte de teres parado de trabalhar porque podias estar só a descansar, não é? Há muitas mulheres que não têm essa possibilidade de... eu acho que cá em Berlim, efetivamente, é diferente e há uma gestão diferente nesse sentido, mas de uma maneira geral há muitas mulheres que imagina, passar por isto e estás a trabalhar. Tipo, eu não consigo imaginar. Não consigo. Tipo... Não. É tipo, estás a meio de uma reunião, com licença, eu vou só vomitar, vem já, tipo, não é? É um bocado... Não dá, tens que... Como é que se diz? Ficar em casa. Pedir licença, sim, pedir uma licença. Só que por acaso não conheço o sistema em Portugal, portanto não vou dar a minha opinião nesse sentido, mas realmente é um desafio muito grande. E depois, no teu caso, justamente, nem sequer foi tipo só aquela coisa dos primeiros 3, 4 meses, não, tipo, prolongou-se, não é? Eu estava sempre à espera. Sim, aos 3 meses. A gente dizia, sim, depois para. É só aos 3 meses. Eu contava os dias, não é? Contava os dias até os 3 meses passarem e depois, não passou. Está bem, então olha, aos 3 meses e meio. Eu, não. Mas para voltar àquilo que tu disseste da culpa, eu acho que é uma coisa que mexia muito comigo, porque tu sentes-te mal de não estares tão feliz, não é? De saber que muitas pessoas demoram muito mais tempo a engravidar ou têm muito mais dificuldades e depois ao mesmo tempo eu sentia-me
eu sentia-me mal, sentia-me culpada, chorava imenso, também porque tinha uma expectativa de me sentir de uma forma na gravidez que depois não se realizou, não é? De me sentir super feliz. Eu acho que também, pronto, um bocadinho daquilo que tu vês à tua volta e também do que eu ouvia da minha mãe. Ela adorou estar grávida. Adorou estar grávida. E eu tinha muito essa expectativa que ia gostar muito, não é? E além do facto de me sentir mal, não é? E depois emocionalmente também mexeu muito comigo, também eu não gostei em termos de corpo. Assim, apesar de sempre ter imaginado de me ver, que eu ia gostar de me ver grávida, não é? E tipo, algumas vezes imaginar como é que era com a barriga ou não sei o quê, when you have a food baby, não é? Tipo, é assim que vai ser quando eu estiver grávida, não é? Depois, quando aquela barriga crescia, e eu desde o início já não cabia nas minhas roupas, apesar de não ter engordado muito, não sei o que aconteceu. Eu lembro-me, eu também era assim. Qualquer coisa alargou. Sim, ou mesmo o facto de teres aqui uma certa pressão interior, não é? Dá-te um desconforto. Mesmo que até feche, é tipo desconfortável. Sim, tinha que ser tudo, não podia tipo estar apertado. Sim. E eu deixei muito de me sentir eu, em muitos aspectos. Estava em casa, estava-me a sentir mal, não conseguia fazer desporto. Eu adoro fazer desporto. Queria estar com pessoas, não conseguia estar com pessoas. O meu corpo não era o mesmo, não conseguia vestia... tentei não vestir coisas de grávida porque, não sei, para mim, eu gosto de ter o meu estilo, gosto de me sentir bem na roupa e as roupas muito que há para grávidas não me identifico muito. Então tentei ir muito com a barriga de fora, vestir à mesma as minhas coisas, só que calças é que eu já não cabia, mas com a barriga de fora, não é? Com os botões abertos ou assim. Então foi para mim uma experiência diferente do que aquilo que eu estava à espera, daquilo que eu via à minha volta, e depois isso causa essa culpa que tu estavas a falar, não é? Mas porquê é que tu sentes que está qualquer coisa errada contigo? Tu devias te sentir de uma forma diferente, não é? Mas como eu nunca tive como sou muito aberta com aquilo que eu sinto e não tenho muita vergonha de partilhar, porque eu acho que ao partilharmos nós percebemos que muitas vezes aquilo que nós achamos, como as outras pessoas veem, não é a realidade, não é? Depois ao partilhar nós percebemos, elas se calhar também até certo ponto identificam-se com algumas coisas Sim, com o que estás a passar, não é? Que eu estou a passar. E depois aquilo ajudava-me, não é? A sentir-me melhor e mesmo a aceitar, e depois é conectar. Depois também sentes mal para pensar, o bebê sente o que tu sentes, não é? E eu, pois, mas... mas eu estou sentindo a mesma. Sim, vou fazer terapia, mas sim. Eu sinto-me mal. Exato. Não é? E então são culpas a vários níveis diferentes, não é? Mesmo em relação ao teu bebê depois, não é? E não queres estar a influenciar emocionalmente a tua bebê. E eu pensava, tu sabes, o meu namorado é russo, e eu só pensava, ela é russa, tem genes russos, ela aguenta qualquer coisa. Ela vai estar bem. Está tudo bem. Dizemos o que for preciso a nós próprias para aguentar um momento, não é? Mas sabes que aquilo que tu acabaste de dizer, eu acho que é mesmo uma das coisas que eu senti muito. No caso da Sofia, na gravidez da Sofia, foi uma gravidez muito boa, mas depois o parto foi mais difícil, não é? E... eu tive ao contrário. Exato, já vamos chegar ao teu parto, espera. Mas o que eu queria só dizer é uma coisa que eu achei muito interessante, que foi... Quando eu estava grávida da Sofia, pronto, a minha gravidez foi maravilhosa, portanto não havia propriamente, digamos... eu acho que houve muita coisa emocional a acontecer, mas não, digamos, não tinha a carga física, não é? Mas o que é que eu sentia? Que quando eu falava com as pessoas, por exemplo, sobre o parto ou sobre o pós-parto, aquilo que me transmitiam é tipo, sim, está tudo bem, tipo, é tudo é fácil, é tudo a andar, não. Pronto. Depois de eu ter tido o parto que tive da Sofia, que me deixou debilitada durante 10 dias de cama, eu, após isso, partilhei com as pessoas, porque também decidi que não queria
Não é uma questão de esconder, mas sentia-me bem o suficiente para partilhar. E houve mães que, se calhar, durante a minha gravidez me disseram sim, é tudo ótimo, que de repente partilharam coisas que nunca tinham partilhado. E eu lembro-me até de pensar, bolas, tipo, por um lado, nem estou a dizer pessoas não sim, nem estou a dizer no sentido de julgar, tipo, ou seja, eu acho que efetivamente há pessoas que não se sentem à vontade de partilhar. E ok, é legítimo, não é? Tu não tens que obrigar a pessoa. Mas eu acho que em muitas situações, de facto, se nós tivéssemos a informação, tipo, se tivéssemos as histórias de outras mulheres, não é? Talvez também nesses momentos haveria menos esse sentimento de culpa, porque pelo menos tu saberias que não é só tu, tipo, é uma coisa mais comum do que aquilo que nós pensamos, sabes? Então eu acho que essa partilha e durante a gravidez, tipo, o teres pessoas com quem tu possas partilhar e receber algum feedback, mas lá está, é muito difícil quando as pessoas à tua volta te dizem epá, não sei, porque a mim não me aconteceu isso, não é? Mas sim, e eu acho que realmente o ir sentindo as coisas, e uma das coisas que eu senti nas duas gravidezes é que eu acho que a maternidade não te traz necessariamente novos desafios. O que eu acho é que a maternidade amplifica, ou seja, torna maior e mais presente os desafios que tu já tens, tipo, em ti, sabes? As tuas inseguranças. Lá está, por exemplo, a questão da culpa. A verdade é que todos nós temos tipos de culpa diferentes, não é? Há coisas que eu te vou dizer e tu dizes, não, por acaso eu não tenho nada a isso, ou ao contrário, não é? Então, uma das coisas que eu sinto também muito é que, por exemplo, o chorar, o estarmos emocionalmente desequilibradas, sim, há muita parte que é hormonal, e é verdade, mas há muita coisa que é mesmo, tu tens um ser dentro de ti que está a mexer contigo, não é? Tipo, tens as hormonas dessa criança, tens as tuas hormonas a mais, tipo, não é? Pronto. E eu acho que isso é mesmo muito importante também transmitir isso, que é realmente não há forma de viver a gravidez de forma certa. E eu acho que essa coisa da expectativa, que é normal, tipo, o ser humano não consegue não criar. Mas realmente eu acho que é uma queda tão grande quando tu crias uma expectativa muito alta e depois não bate certo. E essa questão do corpo eu também acho super interessante, porque acho que também há muito mais mulheres que não se identificam com o corpo do que aquilo que se fala. Sabes? Sim. Só para... Está aqui uma frase na minha cabeça, mas eu não sei se eu a traduzir para português... Se vai fazer. Vai mas muito diz. sentido. É não... Em relação àquela... Ou em relação a sentir-te mal, sentir-te bem, como é que tu deves sentir... Acho que não só na gravidez, como no parto, no pós-parto. Eu acho que o mantra que me veio agora espontaneamente à cabeça é muito aquele Alles darf sein. Sim, tudo é verdade, ou tudo é possível, não é? Não, não é bem... Tudo é permitido? Tudo é permitido. Talvez, sim. Exato. É mais... Tudo é permitido. Tu tens espaço para existir. para existir. Eu acho que quando este é o nosso fundamento, não há o certo e o errado. Não há o eu devia me sentir assim, ou eu devia me sentir assim, ou a experiência devia ser assim, ou a experiência devia ser assado. E quando tu tens muito isso como base, isso tira muita ansiedade, Pressão, sim. Tira muita pressão, tira muita expectativa como devia ser e abre o caminho para tudo o que vier, it's okay. Tudo o que vier é ser o que bem-vindo, não é? E é o que é. Sim. E não está errado. E eu não preciso de sentir mal por causa disso. Simplesmente é o que veio, é o que eu tenho que digerir de uma forma. Não quer dizer que seja fácil, mas pelo menos tu dás permissão que isso venha e não dás logo uma conotação negativa ou positiva à coisa que está a acontecer, não é? Há uma história também super engraçada, acho que até é uma história inglesa, que tem muito a ver com isto positivo ou negativo. Eu acho que já deves ter ouvido, é tipo um farmer. Sim, uma pessoa que trabalha no... Sim, um lavrador ou alguém que trabalha numa quinta, não é? Numa quinta. Trabalha as terras. E depois acontece-lhe uma coisa
má, entre aspas. É-lhe roubado, por exemplo, o filho dele cai do cavalo e os vizinhos dizem, ai, que azar. E ele diz, azar? Será? Não será? Não sei. Depois de umas semanas vêm as pessoas do militar, querem recolher os rapazes todos. Sim. E o filho não pode estar debilitado. Sim. E os vizinhos dizem, que sorte. sorte. E ele diz, sorte? Será? Não será? Não sei o quê. E depois a história continua com várias coisas assim, que é sempre aquilo. Ele diz, será? Não será? E depois acontece uma coisa que nós consideramos negativa, não é? Negativa, ou uma coisa que nós consideramos positiva, e eu acho que o fundamento desta história é que tudo tem uma razão por qual ela está a acontecer. E se nós simplesmente aceitarmos e não julgarmos a situação, é um bocado, pronto, agora vai um bocadinho para a parte espiritual, mas é um bocado, o universo tem um plano para nós e as coisas acontecem porque, e muitas vezes só muito depois é que nós percebemos porque é que está a acontecer, não é? Então para não estar sempre neste dilema de ok, isto é negativo ou isto é positivo, muitas vezes eu lembro muitas vezes desta história para não tentar não categorizar a situação que eu estou a passar, simplesmente let it flow through me, tipo deixar ela sim, fluir. E tem ajudado muito. Sim, acho que é super... Como mantra. E eu acho que na gravidez, porque são tantas mudanças que acontecem, não é? De repente. Muito rápido, não é? Num curto espaço de tempo, não é? O corpo, emocionalmente, as tuas hormonas, depois o parto em si é uma experiência super... Por exemplo, eu tinha uma expectativa do parto muito diferente. Sim, queres partilhar um bocadinho sobre o que é que... As pessoas à minha volta tinham todas experiências difíceis de parto, ou acabaram em cesariana, etc. Então, eu tinha pavor do parto. Depois a minha mãe tinha imensas dores no parto, só vomitava, não sei o que era. Então, tudo o que eu tinha ouvido eram histórias... Pronto, sim, menos positivas. Com muito impacto. E eu pensei, eu vou estar super preparada para o parto, eu quero uma doula que me vai ensinar, que vai estar lá, que vai guiar no parto todo para me sentir mais tranquila, porque eu já sabia, ok, isto vai ser um peso, ou vai ser uma experiência desafiante. Então eu fiz tudo para estar super preparada, não é? E o meu parto tudo foi bastante rápido. Primeiro ela nasceu às 39, não foi? Ela veio uma semana antes. Pronto. Exato. Isso foi logo uma surpresa. Isso foi logo uma surpresa, mas vá lá porque isto, pronto, eu não queria, ela era para ser escorpiã. Pois é, exato, isso é super engraçado, porque eu lembro-me que tu dizias, não, é escorpiã e não há maneira de não ser. Não, só se ela viesse muito mais cedo. E como toda a gente, não é? Mesmo cá na Alemanha tu tens parteiras, não é? Que te acompanham desde o início da gravidez. E a minha parteira dizia sempre, planeia para ir às 42 semanas. O primeiro filho vem sempre 1 ou 2 semanas depois. E tu, bolas, vai ser escorpião, de certeza. E eu assim, vai ser escorpião, de certeza. E eu não queria... Desculpem lá as mulheres escorpiões aí, mas eu não queria uma filha escorpiã, porque eu só pensava, eu tenho um marido que é Vidar, como é que se diz? Carneiro, não é? Carneiro, já super strong-minded, super determinado, e depois vou ter mais uma escorpiã, coitada, eu, tipo gêmea, vou estar a tentar gerir o tempo todo as emoções das outras pessoas. Mas não, nem, pronto, sim. Não sei porque tinha isso e não sei, não me identificava em ter uma filha escorpiã e realmente... E depois afinal ela veio uma semana antes, ela queria muito vir uma semana antes. Se este episódio te tocou, partilha com outra mãe, comenta e segue o podcast. É com essas partilhas que o Ser Mãe no Agora cresce e eu consigo continuar a criar este conteúdo para ti. Obrigada por poder fazer parte da tua viagem e até já!